compartilhar com vocês o texto. Opa. Na aula da semana passada, a gente terminou de falar sobre a China, começamos a falar sobre a Índia, né? Eu me recordo que eu mostrei aqui o mapa para vocês, né? Para vocês terem uma ideia dos territórios aí que circundam a Índia, quem faz fronteira, e também comentei que alguns desses territórios, eles são produto, na verdade, do processo de independência e depois de situação aí de separação de territórios, tá? Aí o que é interessante a respeito do processo de independência foi que a independência indiana, ela foi pautada pela não violência e pela prática da desobediência civil, né? Então, eles buscaram, né, diferente de outros processos de independência que realmente envolveram ali disputas, mortes, entre outras coisas, a independência indiana, ela foi pautada aí pelo processo da desobediência civil, né, que é aquela ideia de não obedecer às regras, não respeitar algumas leis, como sinal aí de não estar de acordo com o que estava acontecendo no território indiano, enquanto a colônia britânica ainda tinha controle sobre aquele território. E dentro dessa ideia, né, desse processo de independência a partir da desobediência civil, se destaca a figura do Mahatma Gandhi, né, que a gente conhece pela figura de ser um pacifista, né, dele ser uma pessoa que pregava a paz, e é justamente nesse contexto, né, pacifista, porque ele foi adepto dos processos não violentos para a independência, então ele não queria guerra, não queria briga, ele só queria que o país se tornasse independente. E aí aqui no texto a gente tem uma imagem do Gandhi, né, inclusive fica aqui até uma sugestão de um filme que mostra um pouco da vida do Gandhi, né, e desse processo que ele liderou em busca da independência indiana. Vocês podem ver, é um filme antigo, né, de 1982, mas vale a pena assistir para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse processo, tá? Bom, então, a gente vai falar agora, né, realmente, depois, né, que conseguiu declarar a independência, o que rolou, né, o que aconteceu com o território em si. É importante a gente ter essa clareza também da data do processo de independência, né? Então, a Índia se tornou independente em 1947. Nós estamos falando aí de meados do século XX, né? Então, é um processo muito recente. Que nem se a gente for comparar com outros países, até mesmo com o Brasil, tudo bem que a nossa independência também, né, há coisas para a gente pontuar aí, né? A gente se tornou independente, mas continuamos tendo membros da família real lidando com o país, mas enfim, né? Peculiaridades do Brasil. Mas falando aí do momento histórico, a gente está falando no cenário muito recente, né? Meados do século XX é ontem, historicamente, né? Então, isso é uma característica interessante a se observar a respeito da Índia. Então, assim, 15 de agosto de 1947, a coroa realmente reconhece o processo de dependência e aceita, né, digamos assim, esse movimento. E naquele momento, o território que estava sob domínio britânico, ele se dividiu em duas partes, que é a União Indiana, que tem essa maior parte aqui no mapa, né, essa parte em verde, e o Paquistão. E o Paquistão, ele foi dividido em duas partes, o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental,
certo? Então, no primeiro momento, a gente teve essa divisão. E aí, por que teve essa divisão? A União Indiana tinha maioria hindu. Então, a população que vivia na União Indiana praticava a religião hinduísta, tá certo? E as pessoas que ocupavam as regiões do Paquistão, tanto ocidental quanto oriental, predominantemente praticavam o islamismo, né? Então eram muçulmanos que estavam nesses territórios. E aí essa divisão se deu por conta realmente da diferença religiosa, tá certo? Bom, e aí é interessante a gente observar que o lado muçulmano, né, o lado que praticava o Islã, ele também era dividido, né? Ele não, diferente do pessoal que praticava o hinduísmo, estava todo, né? A gente pode observar que é a maior parte do território. Logo, a gente imagina que é a maior parte também da população que acaba professando essa fé, mas eles estão, de certa forma, juntos, né? No mesmo espaço. Já os muçulmanos, não, existe uma divisão também regional aí, né? Então, o Paquistão ficou quebrado, vamos dizer assim. Não tem uma continuidade territorial, né? Entre uma porção e outra, tem uma porção grande aqui que está habitado por pessoas que praticam uma religião diferente. Bom, aí é legal a gente também observar aqui que as regiões de fronteira têm setinhas verdinhas e setinhas vermelhinhas, né? E que existe aí, quando a gente olha a legenda, tem aqui os habitantes deslocados. Então, quando teve a divisão, não quer dizer que ficou todo mundo direitinho nos espaços que foram determinados para cada um deles. Então, teve um movimento. No Paquistão, tinha gente que praticava o hinduísmo. Então, essa galera que estava aqui, que era hindu, migrou para a parte onde ficou concentrada a população hindu. E o mesmo aconteceu aqui na parte da União Indiana, também tinha ficado o muçulmano. E aí, esses muçulmanos também procuraram se deslocar para a região ali onde estavam concentrados os demais praticantes do Islã. Então, teve essa movimentação dentro do território, tá? Em 1971, né, existia entre os grupos, né, entre a população que ocupava o Paquistão, tanto o ocidental quanto o oriental, existiam ali diferenças. Então, entre os muçulmanos, existiam ali grupos distintos. A gente pode até falar da questão das vertentes do islamismo, que tenham, né, algumas vertentes mais radicais do que outras, e isso acaba gerando alguns conflitos entre eles mesmos. E por conta desses conflitos, o Paquistão Oriental acabou proclamando independência do Paquistão. Então, eles deixaram de ser Paquistão Oriental e passaram a ser o país que a gente conhece hoje como Bangladesh. Então, hoje, se a gente pegar um mapa, não existe mais Paquistão Oriental, é só Paquistão. Tá? E essa parte do território aqui é o país que a gente conhece como Bangladesh. Então, houve também um racha entre os grupos muçulmanos que ocupavam esses territórios, e nesse racha, né, nessa disputa, acharam por bem desvincular totalmente do Paquistão e se tornar um terceiro país. Gente, até aqui tudo bem? Por mim, sim. Agora não sei. Beleza. Eu já entendi muito a questão do muçulmano, essas coisas do Paquistão. Assim, por que ele foi dividido, essas coisas assim. Porque ele foi dividido ou porque do processo de independência, Paulo? Por questão que ele foi dividido mesmo, e da imigração também. Tá. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando aconteceu a independência da coroa britânica,
o território foi se organizar para se tornar um país, certo? E aí, a questão religiosa pesou muito na hora de organizar esse território. E essa diferença de religião, né, que era lá um grupo dos hindus e o grupo dos islâmicos, né, dos muçulmanos, eles acharam por bem não virar um país só, por conta da diferença religiosa. Então, as regiões que tinham mais muçulmanos, né, viraram aí o Paquistão, certo? E a outra região que tinha mais hindu virou a Índia, né? Naquele primeiro momento, essa união indiana. A separação dos territórios, essencialmente, é por isso. Porque tinha essa diferenciação, né? Grupos significativos de religiões distintas, né? E que, no entendimento deles, não necessariamente aconteceria uma convivência tranquila. A diferença entre as religiões poderia ser ali motivo de conflitos internos. Então, naquele momento da independência, já acharam melhor separar. Beleza, então agora a Inglaterra não manda mais aqui, a gente que é muçulmano vai ficar nesse canto, vocês que são hindus vai ficar na outra parte, e vai cada um cuidar da sua vida. Então, essencialmente, o motivo da separação foi a diferença religiosa. Melhorou, Paulo? Ou não? Agora entendi, professor. Tá. E aí, a migração é por conta daquilo, né? As setinhas ali que eu mostrei para vocês, é porque na hora de dividir, né, de delimitar a fronteira, limite territorial, pode ter acontecido que do lado hindu ficou alguém que era muçulmano e do lado muçulmano ficou alguém que era hindu. Então, depois que eles acertaram a divisão, as pessoas procuraram, né, se adequar. Então, quem era muçulmano estava do lado hindu foi para o Paquistão, e quem era hindu que estava no Paquistão veio para a União Indiana. Então, eles só se adequaram de acordo com o que ficou dividido. Professora? Oi? Só uma coisa que eu não entendi. Por que ficou esse espaço gigantesco entre um Paquistão e outro? Então, tem a ver com a concentração dessa população religiosa. Então, quando eles estavam sob o domínio da Inglaterra ainda, isso já era configurado. Então, nessa região aqui, que no primeiro momento passou a ser Paquistão Oriental, era a gente pode falar assim, cartograficamente falando, era uma mancha no território onde tinha muito muçulmano. E aí a gente pode ver que em volta tinha a população hindu, certo? Então, assim, antes deles se tornarem independentes, já tinha essa diferença. Então, tinha muçulmano nessa região e tinha muçulmano nesse território menorzinho aqui, mais para o leste. Na hora de reorganizar o território, né, e criar aí os países novos, os países independentes da coroa, pensa, na nossa cabeça a gente tem vontade de juntar as coisas porque é o mais óbvio, né? Nosso raciocínio funciona assim. Só que imagina a gente ter que tirar uma galera que tinha casa, trabalho, as famílias ali naquele território por muitos e muitos anos, tirar toda essa galera daqui e essa estrutura também atravessando o subcontinente praticamente indiano para poder juntar com o Paquistão Ocidental. Essa mudança é uma mudança que, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você convencer as pessoas de deixarem aquele lugar que eles ocupam, né, e as suas famílias ocupam há tanto tempo. Então, baseado só na característica da religião, eles acharam melhor ficar descontínuo, né? Não tinha problema de estar todo mundo junto. Podia ter esse, como você diz, né? Esse vão aí entre um Paquistão e outro. Porque, historicamente, eles já ocupavam aquela região. Então, é por isso que ficou em duas partes no primeiro momento.
Entendi. Eu imaginei mesmo que, tipo, pra mim era porque tava imaginando que, tipo, tinha muçulmano no território indiano, aí quem tava mais perto desse lado ia para esse lado. E quem tava mais Isso, perto do outro ia para o outro lado. mas é isso mesmo, né? E aí, quando a gente olha o que aconteceu depois, né, que essa parte do Paquistão Oriental se tornou um terceiro país, também faz a gente pensar. Muito provavelmente, os muçulmanos que ocupavam o Paquistão Oriental, eles não compartilhavam das mesmas ideias da galera que está no Paquistão Ocidental. Então, juntá-los também poderia surgir aí outras disputas. Então, isso também faz a gente entender o porquê dessa coisa descontínua. Tudo bem? Sim, entendi, professor. Obrigada. Sim. Beleza. Importante é isso. Qualquer coisa vocês vão perguntando, gente. Bom. Tá bom. Tudo isso para a gente, né, dizer aqui de como ficou, né, essa região. Inclusive, a gente vai falar depois, essa região aqui, ó, da Caxemira, é um lugar que tem treta até hoje, um território que é motivo de briga entre o Paquistão e a Índia, onde já morreu muita gente por conta dessa briga, mas a gente vai falar nos próximos capítulos. Bom, aí a gente passa a falar da questão da população indiana. Assim como a gente fez falando da China, a gente vai observar como se dá a distribuição dessa população pelo território indiano. Aquilo que a gente já comentou também. A gente vai observar que tem pontos onde a população está mais concentrada do que outros. Isso tem a ver com a estrutura, né, com o que é oferecido nessas regiões. Se a gente observar, dando uma olhada num primeiro momento, né, no mapa, a gente pode observar aqui na parte aqui mais próxima ao litoral, tem mais gente morando. Essa parte aqui, né, mais do norte, que caminha para o nordeste do território, que é próximo, próximo assim, né, gente? Próximo mais ou menos, próximo a gente olhando o mapa aqui. Está próximo da fronteira com a China, por exemplo, né? E aqui perto já da região onde a gente tem o Himalaia, tem uma concentração interessante de pessoas também. Então, e também diferente do que acontece lá no território chinês, que existem alguns lugares onde a densidade demográfica é menor que uma pessoa por quilômetro quadrado, aqui na Índia isso quase não acontece. Tem só aqui nessa parte mais ao norte, tem uma manchinha verde, né, que a gente pode olhar aqui, ó, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Só nessa parte do território. No restante, tem gente espalhado por todo canto, e essa concentração de 100 a 200, de mais de 200, acaba predominando, né? Tem muita gente concentrada. Aí a gente vai cair naquilo que nós já comentamos em outros momentos, né? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Dentro dele aí tem 17% da população mundial, que em 2017 esse número estava na casa de 1,3 bilhão, né? Que é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A China tem mais de 1 milhão e 300 milhões de habitantes. Então, é muita gente também concentrada dentro desse território. A distribuição também, a ideia da distribuição é parecida com aquilo que a gente viu na China. A população se concentra em algumas regiões por conta de determinadas oportunidades que são oferecidas ali. E aí leva as pessoas a se movimentarem. No caso da Índia, também existe uma questão muito ligada a aspectos religiosos, né? Então, tem cidades como Calcutá, por exemplo, que está muito associada à presença e à espiritualidade, não a presença, mas a questão do hinduísmo, né? Tem a presença do rio Ganges, onde acontece
alguns ritos dentro do hinduísmo que são muito importantes. Então, a gente vai observar que tem algumas diferenciações nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Paulo colocou no chat. Professor, é igual à China, a capital Nova Delhi, mas a maior cidade econômica é Bombay. Então, tem essa questão, centro econômico ser diferente, mas a China ainda é mais marcadinha do que a Índia. A Índia, como eu disse, essa questão, por exemplo, cultural, religiosa, ela acaba contribuindo também para a concentração, para a distribuição das pessoas pelo território. Então, sai um pouco daquela ideia da questão econômica somente na hora de separar ali a população do seu território. Então, tem essa pequena diferenciação quando a gente compara com a China, tá bom? Vamos lá. Então, vamos pensar aqui, ó, a distribuição da população, né? Vai encontrar menos pessoas na Índia nas regiões onde estão concentradas as florestas. Isso é um bom sinal, porque se tem pouca gente morando ali, é sinal que a floresta está em pé. As zonas mais áridas, e aí a gente vai de novo bater naquela ideia, né? Zona árida, então pouca água, e logo as pessoas não vão estar concentradas nessas regiões. E também existe uma região mais no extremo norte, onde a gente não vai encontrar pessoas, porque é a região mais alta, lá nas proximidades da Cordilheira do Himalaia. Então, as pessoas não vão se estabelecer por ali para poder viver, tá certo? Assim como acontece lá na parte sul da China. Então, assim, a gente vê as maiores concentrações na planície indo-ganjética, que é justamente onde tem ali o rio Ganges, que é um rio importante, principalmente do ponto de vista religioso. E aí a gente vai observar, por exemplo, que essa concentração se dá mais na foz, né, no delta do rio, que quando ele está chegando para desaguar no mar. E aí, como exemplo maior, a gente tem aqui Calcutá, né, que é uma região urbana, que de acordo aqui, né, com a nossa legendinha aqui, o círculo maior, então vai ter ali uma região urbana com mais de 5 milhões de habitantes, em volta aí da presença do rio Ganges, tá? Então, a gente tem aqui, nessa região, essa grande concentração. Aí vocês abstraem que tem o dedo da professora na imagem, desculpa aí. E aí a gente pode falar um pouco agora das principais cidades que a gente vai encontrar na Índia. Então, Delhi é uma região ali que está concentrada a maior aglomeração urbana da Índia, tá? Então, ela está também ligada ao curso do Ganges, né, do rio Ganges, mas ela está mais perto da nascente, vamos dizer assim, do Ganges. Então, está na parte do Alto Ganges. E ali, essa região tem 27 milhões de habitantes, né, em 2018, a estimativa de pessoas nessa região era 27 milhões. A título de comparação, pessoal, só para vocês terem dimensão, a nossa região aqui, a nossa maior aglomeração urbana, ela está ali na região metropolitana de São Paulo, né? Que tem, né, contando a cidade de São Paulo, que sozinha tem mais de 12 milhões de habitantes, e aí a gente considera os municípios no entorno, que formam a região metropolitana, a gente chega em 20 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, só para título da gente fazer esse comparativo, essa maior região tem aproximadamente 27 milhões. Então, tem bem mais gente. Essa era a região mais populosa, a terceira região mais populosa do mundo, só perdia aí para o Japão, né, para a região metropolitana ali de Tóquio, né,
que tinha 38 milhões de habitantes, e Jakarta, que é a capital da Indonésia, que tinha 32 milhões de habitantes. Então, é o terceiro ponto mais populoso, né, do mundo. Então, ó, aqui o próprio livro traz para a gente essa ideia de São Paulo, né? Até errei aqui, é 21 milhões, não 20. Aí a gente passa, né? Então, Delhi, que é onde está Nova Delhi, né? Que é a capital da Índia. Mumbai, que é a antiga cidade conhecida como Bombay ou Bombaim, que é a capital financeira do país. Então, os negócios, eles acontecem em Mumbai, tá? E ali também é Mumbai que abriga o porto mais importante da Índia, né? E é a segunda maior aglomeração dentro do território, com 23 milhões de habitantes. Calcutá, que é onde eu estava mostrando no mapa lá, que é a foz do Ganges, tem mais de 15 milhões de habitantes, tá? E a terceira região mais populosa na Índia. E, como eu disse, né, ela é uma capital, ela é considerada a capital cultural da Índia, né? Então, quem quer conhecer costumes, quer conhecer a cultura da Índia, Calcutá é o endereço aí para os turistas, né? E tem, como eu disse, o elemento religioso aí, ele é muito presente dentro da cidade de Calcutá, e aí tem esse misto de religião e cultura associada à presença do rio e a maneira como, e os ritos, né, que as pessoas fazem, né, e que estão ligadas, associadas a essa cidade, tá bom? Além disso, ali na cidade também de Calcutá, tem um outro porto que é muito importante para o comércio exterior aí que a Índia realiza, tá? Pergunta importante, não, curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar, um dos processos aí, dos costumes ligados à cultura e à religião que as pessoas, né, que causa até um certo espanto, né, para nós ocidentais, é a questão, né, que dentro dos ritos de morte, né, então quando uma pessoa morre, o corpo é lavado na água do Ganges. Então, as famílias levam ali o corpo do seu morto, né, do seu ente querido ali que faleceu, e dá banho no corpo com as águas desse rio. Então, esse rio, ele tem um significado muito forte dentro da religião hindu, né, e como se diz? É uma tradição muito forte dentro, então é um aspecto cultural e religioso muito forte dentro da Índia. Outra coisa também, a gente também faz essa comparação, que quando a gente olha para as condições de vida, né, então, acesso a moradia adequada, a saneamento básico, a oferta de trabalho, Calcutá acaba tendo uma condição pior do que a gente observa em Delhi e em Mumbai, tá? Então, é uma cidade grande, é uma cidade importante, mas as pessoas vivem em situação um pouco mais precária do que vive nas outras duas regiões mais populosas do país. Até aqui, gente, tudo bem? Sim. Quer dizer, mais ou menos. Então, mais ou menos. Então, o que ficou mais ou menos? Não sei. Tudo que a senhora falou agora. Eu não consegui prestar muita atenção. Tá. Aqui, na verdade, o que a gente está falando dos 3 pontos mais populosos, né? A gente está falando que a Índia tem muita gente lá, assim como tem na China, mas tem 3 pontos que são os mais populosos. Delhi, né, que abriga a capital, e aí, como o Paulo disse lá no chat, a gente enxerga, né, o centro de decisão política, mas não menos importante também na questão econômica.
Mumbai é a região, né, onde está a capital financeira da Índia, é onde os negócios acontecem, onde o comércio, né, e o dinheiro circula muito fortemente. Então, a gente tem lá a capital do país, que é Nova Delhi, Mumbai, que é a capital financeira, e Calcutá, que abriga portos importantes. Então, a questão do porto, ela está ligada com a ideia do comércio exterior, e a questão cultural. Então, Calcutá, ela não tem não é como as duas primeiras cidades, que uma é importante para as decisões políticas do país e a outra para as decisões econômicas. Calcutá é importante por conta dos aspectos religiosos e culturais da Índia. Tá certo? Porque, veja, quando a gente estava falando lá da China, nós falamos apenas da questão econômica e da questão política. A gente não mencionou nenhuma cidade que tinha relevância cultural. Então, quando a gente olha para a Índia, ela tem mais essa diferenciação, que tem a capital política, a capital econômica e tem uma capital cultural, que é Calcutá. Não sei se ajudou, se deu uma melhoradinha aqui no que eu tinha falado. Agora deu para entender melhor. Beleza. Obrigada, professora. Por nada. Então, e aí, finalizando, essa ideia das desigualdades, e aí já ingressando na questão das desigualdades sociais e econômicas. Quando a gente observa que Calcutá tem uma condição de vida, né? Então, como eu disse, as pessoas ali vivem em condições mais precárias, falta saneamento básico, falta moradia adequada, por vezes falta emprego. Então, quando você compara com as outras duas cidades que são importantes, Calcutá ainda também tem esse aspecto, que a condição de vida ali é pior do que nessas outras duas cidades, né? E aí a gente começa a falar agora das desigualdades sociais e econômicas que a gente encontra no território indiano. A gente até foi uma coisa que eu perguntei no início, né, quando a gente começou a falar de Índia, que eu pedi para que vocês falassem o que vem à cabeça quando vocês pensam na Índia. E uma coisa que apareceu em todas as turmas, foi muito interessante, é que tem aquela oposição, né, que existe. A gente sabe que a Índia, ela tem um potencial ali de desenvolvimento tecnológico que é importante, então, assim, tem essa característica de inovação, mas, ao mesmo tempo, vem na nossa mente também imagens ligadas a condições precárias de vida, a pessoas vivendo em condições de pobreza, né, em situações, assim, bem delicadas para a existência humana. E aí a gente começa já falando disso. Então, a gente tem uma parte importante da população indiana que passa fome e é desnutrido, tem desnutrição, assim, intensa. Além de ter esse acesso precário à alimentação, elas também vivem em habitações inadequadas, em casas muito precárias, onde falta o saneamento básico, né? Então, assim, não tem coleta de esgoto e água tratada. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês têm, né, recordação disso. Quando a gente começou a passar pelo processo da pandemia, a Índia conseguiu controlar bem por lá a questão da disseminação do vírus, porque eles implementaram políticas de restrição, né, o que a gente ouve aqui chamar de lockdown, de maneira muito intensa, inclusive colocando o exército indiano na rua e fazendo com que né, esses militares que estavam na rua tinham autoridade para fazer as pessoas que estavam circulando na rua sem um motivo justificável, ou seja, não era lá funcionário da saúde, não era ninguém assim que estava na rua porque precisava trabalhar sem justificativa nenhuma. Os militares tinham autoridade de fazer a pessoa voltar para casa. Inclusive, rodou uns vídeos no começo de agredir essas pessoas, né? Então, eu estava na rua sem motivo,
os militares pegavam o cacetete e davam uns tabef na pessoa para ela voltar para casa. Só que, assim, uma das coisas que foi muito falada naquele momento foi justamente essa condição de não ter o básico em casa. As pessoas moram, e aqui até para vocês... Opa, peraí. Para vocês terem uma ideia das condições de moradia. Dá uma olhada. Isso aqui é em Mumbai. Veja que a gente está observando aqui, tem uma linha férrea, né? Tem um trem passando, e aqui esse aglomerado de construções aqui, onde as pessoas moram. Então, existem regiões da Índia, pessoal, que as casas são assim amontoadas e não tem banheiro dentro da casa da pessoa. Existem banheiros comunitários. Então, se você está lá na sua casa, você apertou, precisou ir ao banheiro, você tem que sair da sua casa para chegar até o banheiro. Nós estamos falando de uma doença infecto-contagiosa que depende muito da nossa higiene. Se você não tem um banheiro dentro da sua casa, vai adiantar você ficar preso ali dentro? Como você vai fazer para manter esses protocolos de higiene se te falta o básico? Você não tem um banheiro, uma torneira para lavar a mão dentro da sua casa. Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção e foi muito debatido num primeiro momento lá na Índia, porque é fácil falar para a pessoa ficar em casa, mas se a casa dela não oferece o mínimo para que ela se proteja, como ela vai ficar ali? Né? Pense, como fazer distanciamento social no caso de alguém que está doente, se as casas são uma em cima da outra? Então, assim, aquela ideia das incoerências, né? É legal, a gente sabe que o protocolo é esse, mas na prática todo mundo consegue fazer? Claro que isso que eu estou falando, gente, também não é só exclusividade da Índia. A gente tem isso aqui no Brasil, tem em outros lugares do mundo também. Mas é uma coisa para a gente pensar, né? Então, como é que eu faço isso se falta o básico para as pessoas poderem fazer, né? A sua higiene adequada. Então, assim, para a gente poder ir finalizando a aula de hoje. Nesse período de 2015 a 2020, a Índia registrou uma alta na taxa de mortalidade infantil, que se vocês lembram lá das aulas de demografia, mortalidade infantil é o total de óbitos de crianças até 1 ano de idade, né? E quando a gente observa esse tipo de aumento, né? Então, quando esse índice aumenta, significa que estruturas básicas, né? Serviços básicos do país estão falhando, né? Então, assim, o índice que está aqui, que o texto traz para a gente, é 35 por 1000, né? Então, a cada 1000 nascimentos, 35 crianças morrem antes de completar 1 ano. Associada à alta taxa de mortalidade infantil, a gente também tem uma baixa esperança de vida, né? Ou expectativa de vida. Então, a média da expectativa de vida na Índia é 68,9 anos. Isso é baixo também. Associado a isso, a gente ainda também tem uma elevada taxa de analfabetismo de adultos. Então, cerca de 30,7% da população indiana de 15 anos ou mais é analfabeta. Então, como inserir, gente, nós estamos falando de quase 1/3 da população indiana que não sabe ler e escrever. Como é que a gente vai inserir pessoas que não tiveram acesso à educação num mercado de trabalho que está cada vez mais tecnizado, mais informatizado? As pessoas precisam da educação básica para poder acessar os postos de trabalho. Se eu tenho quase 1/3 da população que não frequentou a escola, isso é um problemão, né? Como que eu vou oferecer trabalho para todo mundo? Então, todos esses dados fazem a gente pensar o porquê que a gente encontra tantas famílias nessa situação de pobreza dentro da Índia, que é um combinado de fatores, né? Nunca é uma coisa solta, sozinha. Você vai combinando situações, então você combina moradia precária com falta de escola, com
com falta de acesso a serviço básico, tudo isso empurra as pessoas para essa zona de pobreza e de extrema pobreza, que vão gerar lá os problemas de fome, de desnutrição e assim por diante. Nossa, professora, e olha que eu tinha dado uma olhada, é o indiano mais rico do mundo, é o 10º. Ele tem, se não me engano, líquido, ele tem 64,1 bilhões de dólares. É bem grande a diferença. Aí a gente vai falar das desigualdades, né? Então, você tem uma pessoa que tem um monte e um monte de gente que tem muito pouco, né? Aí a gente já começa a entender aí as facetas do capitalismo, né? Porque isso, essa estrutura, né, de uma pessoa tão rica em contraposição de gente tão pobre, isso é produto do capitalismo. Tudo bem? Até aqui, gente, tranquilo? Sim. Então, a gente vai parar por aqui hoje. Vou interromper aqui, interromper a gravação. Fazer a chamada.